Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem, doutora Gabriela Souto Silveira? Seja muito bem-vinda à Casa do Ministério de Santa Catarina. A senhora que é do Rio de Janeiro? Sim, excelência. Seja bem-vinda. Desejar boa sorte em nome de todos os integrantes da banca. Fique muito tranquila, né? Que a senhora possa fazer e desenvolver o melhor trabalho. O tema da senhora é os princípios e instrumentos legais da boa gestão dos resíduos sólidos e os seus impactos positivos no meio ambiente e na economia. Ela tem 10 minutos, podendo de 8 a 12. E se chegar a 12, o microfone será cortado. Perfeito? Então, muito boa sorte, o tempo é da senhora. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou reagir à prova de tribuna da minha agora ex-aluna Gabriela Souto, aprovada com a segunda maior nota na prova de tribuna no 43º concurso do Ministério Público de Santa Catarina para o cargo de promotor de justiça substituto. Eu sou Marco Dominoni, sou defensor público federal e eu te ajudo a passar nos concursos jurídicos, ainda que você tenha pouco tempo para se dedicar aos teus estudos. Se você é novo aqui, aproveita, segue o meu perfil para não perder outros vídeos iguais a este. Tem vídeo todo dia no meu canal. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir a reação que eu fiz das provas orais da Gabriela, terminando esse vídeo, vai lá no meu canal, maratona, porque é um conteúdo muito interessante, um conteúdo de muito aprendizado, um conteúdo que desmistifica essa fase tão importante e tão temida por todos os concurseiros e concurseiras que estudam para os concursos de juiz, promotor, procurador, defensor ou delegado de polícia. Então, se você ainda não assistiu, aproveita esses vídeos, porque eles têm um conteúdo muito importante aí para vocês. Antes da gente prosseguir, eu preciso te explicar como é o formato da prova de tribuna do Ministério Público de Santa Catarina. Os candidatos chegam ao local da prova e com 1 hora de antecedência da exposição oral, eles fazem um sorteio do ponto. Sorteiam um ponto, tem 1 hora para fazer uma espécie de esboço de exposição, um rascunho daquilo que ele vai abordar para a banca examinadora dele. Ele pode fazer consultas à internet, ele pode fazer consulta a materiais, e ele tem de 8 a 12 minutos para fazer essa exposição. A exposição é de 10 minutos, com a tolerância de 2 minutos para menos e 2 minutos para mais. Então, sem maiores delongas, vamos assistir à arguição da Gabi. Eu posso me orientar por aí? Pode começar. Bom dia. Inicio cumprimentando o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, na pessoa de quem estendo os meus cumprimentos aos demais membros dessa ilustre banca examinadora. Um primeiro ponto aqui foi o seguinte: conversando com a Gabriela, ela me explicou o seguinte: professor, todos os treinamentos que eu fiz para a prova de tribuna, eu repetia esse cumprimento exaustivamente, de modo que no dia da prova ele fluiu de maneira mais natural possível. Você vê que ela dá um sorriso agradável, um sorriso amável e faz contato com todos os membros da banca examinadora. Percebam, são 9 membros da banca examinadora, de modo que você não vai ficar olhando somente e fixo para quem estiver na sua frente. Você precisa estabelecer um contato visual da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de modo que todos os examinadores sejam contemplados com a tua atenção. Ok, pessoal? Vamos prosseguir. O tema que me foi sorteado é os princípios e instrumentos legais da boa gestão dos resíduos sólidos e seus impactos positivos no meio ambiente e na economia. Pessoal, a Gabi não deu muita sorte nesse tema, né? Vamos combinar que ela não deu muita sorte no tema que ela sorteou. Mas é o seguinte: direito ambiental. Onde é que tem assento principalmente o direito ambiental? Constituição Federal. Então, eu ainda não assisti, estou assistindo aqui a primeira vez, mas eu tenho certeza mais do que absoluta que a Gabriela vai começar a exposição dela tratando do meio ambiente na Constituição Federal. Muita gente que chega aqui nessa fase do concurso, nas etapas finais, prova de tribuna e provas orais, acha que tem que ser uma parada
porra, boladona, uma arguição espetacular, falar... Olha só, pessoal. Em qualquer fase do certame, em qualquer fase dos concursos públicos, o óbvio também tem que ser dito. Eu vou repetir para que isso soe como um mantra na tua cabeça. O óbvio também tem que ser dito. Não traga para cá uma ideia de que você tem que ser, trazer ideias mirabolantes. Não. Especialmente nesse início de arguição, que em todo início de prova a gente tem uma frequência cardíaca um pouco acelerada. Concordam? Seja na prova objetiva, seja na prova discursiva, e aqui na prova oral muito mais, porque o layout não é um layout que nós estamos acostumados. Quem de vocês aí que estuda para concurso público que já teve a oportunidade de ocupar uma tribuna de um colegiado? Então, esse ambiente, que não é um ambiente que nos é comum, lugar comum nosso, ele já provoca uma instabilidade de ânimos. E aqui vai uma advertência muito clara. Nesse concurso, um dos critérios que são aferidos, tanto na prova de tribuna quanto na prova oral, é o critério segurança da exposição. E eu já ouvi muita gente boa dizendo que não pode demonstrar nervosismo na prova oral e na prova de tribuna. Equívoco dos maiores. Somos, antes de tudo, seres humanos normais. O ambiente não é um ambiente normal, não é um ambiente de normalidade. É natural que você demonstre um pouco de nervosismo. Isso não tem nada a ver com ser um candidato assertivo, ser um candidato firme, ser um candidato, uma candidata que demonstra segurança no que fala. Ainda que você não tenha muita certeza, uma certeza absoluta acerca daquilo que você está falando. Mas você tem que ser firme. Já ouviu falar, erra, mas erra com convicção? Guardadas as devidas proporções, por óbvio que a gente não quer errar, mas é mais ou menos isso. Beleza? Que não se confunde com a ausência de nervosismo. Os examinadores já foram candidatos. Eles sabem que, por óbvio, que os candidatos chegam ali com um estado de ânimo um pouco alterado. Ah, mas, pô, o candidato pegou a água para beber e estava tremendo a mão. Normal! Especialmente nesse início de arguição. Beleza, pessoal? Então, o nervosismo, ou a ausência de nervosismo, não é sinônimo de segurança. Beleza? Ou segurança não é sinônimo de ausência de nervosismo. Vai ficar nervoso? Sim, vai, mas vai controlar. Especialmente ali no primeiro minuto, você já vai verificar que as coisas já não são tão... Esse bicho não é tão cabeludo como pintaram para você. Beleza, pessoal? Bora lá. Antes de adentrar propriamente a questão atinente à lei que trata dos resíduos sólidos, é importante mencionar que o direito ao meio ambiente equilibrado é um direito previsto expressamente na Constituição Federal, no seu artigo 225, e que traduz a necessidade de compreensão do meio ambiente equilibrado como um dos elementos do mínimo existencial à concretização da dignidade humana. O que significa dizer que o direito ao meio ambiente não é um direito estanque, dissociado da dignidade humana, mas sim um dos elementos que compõem a dignidade humana, muito embora a doutrina o compreenda como um direito transindividual de terceira geração, de natureza difusa. A previsão constitucional relacionada ao direito ao meio ambiente diz respeito à necessidade de atuação preventiva e repressiva pelo poder público e também à previsão de que toda a coletividade deverá atuar no sentido de prevenir e reprimir os danos ambientais. Pessoal, vejam que a Gabriela, a todo tempo, ela estabelece contato visual com os examinadores, ok? E um outro ponto também é objeto de muita confusão das pessoas que estão nessa fase do certame. Todo mundo que está estudando para as provas orais, se preparando, simulando provas orais, pergunta para mim, né, que treino para as provas orais, o seguinte: professor, eu estou gesticulando bem? Olha só, pessoal, tem que gesticular? Tem que gesticular. Quando você faz cursos de técnicas de oratória, os instrutores falam que você precisa de gesticular. Agora, dentro desse ambiente tão hostil de provas orais, a verdade, sabe qual é?
e eu já faço treinamentos de provas orais desde 2014. Pessoal, você precisa ser... Eu costumo brincar dizendo que o ambiente de provas orais é um ambiente de tem que. Todo mundo chega aqui, tem que fazer isso, tem que fazer, tem que... Olha só, sabe o único tem que eu falo para os meus alunos? Tem que ser o mais natural possível. Por quê? Porque a gente tem tanta coisa para se preocupar. Você vai se preocupar com mais uma coisa que é o gestual, a gesticulação. Queridos, prestem atenção. Há pessoas que, como eu, por exemplo, que tenho ascendência italiana, que falam com as mãos. Então vocês vão sempre me ver mexendo a mão e tal. Há pessoas que, pelo perfil, são mais tímidas. E tá tudo bem. A única coisa que deve ser evitada é uma total ausência de gesticulação. O cara pega, cruza os braços assim, e aí não tira mais e não mexe a mão. Isso não é o adequado, ok? Mas só o simples fato de você não cruzar os dedos, você já vai gesticular em maior ou menor medida. Vocês vejam que a Gabriela gesticula absolutamente concatenada com aquilo que ela fala. Isso é um outro ponto. Tem pessoas que chegam para o treinamento com isso tão arraigado que elas gesticulam sem estar de acordo com aquilo que elas estão falando. Aí sabe aquele bonecão do posto que fica mexendo assim aquele boneco? É a impressão que a gente tem quando a gente está arguindo essas pessoas. Por quê? Porque ela cismou, falaram no ouvido dela que ela tem que gesticular, tem nada. Tem que gesticular o mínimo possível. Eu acabei de fazer um treinamento há 1 mês e meio, 2 meses atrás, de um jovem para o Ministério Público de Goiás. Esse jovem é um jovem tímido. É uma pessoa que fala com um tom de voz mais baixo. É uma pessoa um pouco mais retraída. A primeira dúvida dele, professor, estou gesticulando bem? Tá sim, meu amigo. Você gesticula um pouquinho menos. Tá tudo bem. E aí vem lá. Ministério Público de Goiás desse ano, 2024. Ele tomou posse esse mês, agora de setembro. E aí o que acontece? Sai de 30 e pouco, ganhou 22 posições nas provas orais, até porque ele tem uma oratória espetacular. E um conteúdo absurdo. Ok, pessoal? É sobre isso que eu estou falando. Tem que ser o mais natural possível. Ok? Mas vocês podem observar que a Gabi, ela gesticula, além de uma maneira natural, ela gesticula de acordo com o que ela está falando. E é assim que tem que ser. Beleza? Bora continuar. Menciono ainda que se trata de um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e que a prescrição para a defesa não se limita a uma obrigação do poder público. Trata-se de uma obrigação, portanto, de todos. É nesse sentido que a lei que trata especificamente dos resíduos sólidos traz uma diretiva específica para os resíduos sólidos como um dos elementos de maior geração de poluição, o que é, inclusive, uma enorme preocupação hoje, o que se fazer com os resíduos sólidos. A lei prevê, portanto, uma política nacional, mas, para além de uma política nacional, prevê a elaboração de planos estaduais e também de planos municipais. Com relação a princípios aplicáveis a essa lei, a doutrina leciona que a lei foi extremamente feliz na medida em que trouxe um rol exemplificativo de princípios no artigo 6º, e, nesse sentido, menciono o princípio da prevenção e o princípio da precaução, que são princípios voltados à necessidade de tutela do direito ambiental a partir da necessidade de reparação dos danos conhecidos e também daqueles com relação aos quais não haja certeza científica. Percebem que ela deu uma pincelada na legislação e partiu para um porto seguro em qualquer resposta, seja de questão discursiva, seja de questão oral. Princípios. Princípios são início de resposta excelente para qualquer questão que você vai responder. Então, ela pega e declina os princípios e começa por 2 princípios clássicos do direito ambiental e já lança o conceito desses princípios, fazendo a distinção entre os 2. É assim.
todas as vezes que você trabalha com regra e exceção, todas as vezes que você trabalha com institutos que são antagônicos e você estabelece, ou melhor, institutos que são parecidos, mas você estabelece a distinção entre eles, a sua nota é aprofundada, ou seja, a sua resposta é densificada e a sua nota é profundamente aumentada. O examinador adora que você estabeleça uma relação de regra e exceção. A regra é essa, traz a exceção. Princípio da prevenção, princípio da precaução. Qual é a distinção entre eles? Ela lançou logo de cara. É assim que você vai conseguindo conquistar uma nota maior dentro daquele desvio padrão, daquela curva média de notas, a tua nota fica um pouco maior. Beleza? Bora continuar. E menciono também o princípio do poluidor pagador, que é um princípio que tem relação direta com a necessidade de não geração de resíduos sólidos, de reutilização, reciclagem e tratamento. A lei prevê também o princípio da responsabilidade compartilhada, que se coaduna com a necessidade de existência de planos em âmbito federal, estadual e municipal, justamente a partir da compreensão de que o ciclo de vida dos produtos não se limita a um ente federativo e, portanto, todos devem cooperar para que o produto seja reintegrado, reciclado ou seja dada a ele a destinação final adequada. Há também o princípio da cooperação entre as esferas do poder público, o setor empresarial e os demais segmentos da sociedade, que explicita justamente aquela previsão constitucional do artigo 225, de que incumbe a todos a defesa do meio ambiente. Importante mencionar também o princípio do protetor recebedor, que é um princípio, um viés mais prático da possibilidade de implementação de benefícios àquele que não polua, muito embora haja a obrigação de todos de não poluir. O princípio da ecoeficiência também é expressamente previsto e está relacionado com o desenvolvimento sustentável, na medida em que compatibiliza a prestação de serviços e o oferecimento de bens no mercado de consumo com a redução dos impactos ambientais e o consumo de recursos naturais. Há também o princípio do respeito às diversidades locais, que está relacionado com a competência concorrente de União, Estados e Distrito Federal para legislar em matéria ambiental. Menciono ainda que o Supremo Tribunal Federal entende que, apesar de não haver expressa menção legal, haveria competência municipal para tratar de direito ambiental no que diga respeito a assuntos de interesse local. Pessoal, tudo dentro de um desdobramento natural de respostas. A fórmula das respostas nota 10, sempre Constituição, lei, doutrina, jurisprudência. Acabou. Perpassou por todos os 4 grandes momentos de qualquer resposta à nota 10. É assim que vocês vão conseguindo abrir as portas para as notas mais altas. Beleza? Não falou nada demais. Falou o básico. Mas já trouxe o entendimento do Supremo. Já trouxe a jurisprudência. Começou pela Constituição, passou pela lei, deu um tratamento doutrinário mínimo, distinguindo alguns princípios, falou de princípios gerais de direito ambiental, falou de princípios específicos da norma que regulamenta o tema que ela sorteou, deu um toque de jurisprudência do Supremo, uma jurisprudência básica a respeito de atribuição, competência em matéria ambiental. Beleza? Nada demais, uma prova super terra, que teve um notaço, a média dela foi acima de 90%. Beleza? Para além dos princípios, a lei prevê interessantes instrumentos de tutela do direito ao meio ambiente a partir de instrumentos de transformação dos resíduos sólidos. E, nesse sentido, o mais importante deles é a denominada logística reversa. A logística reversa é um conjunto de ações e procedimentos destinados a viabilizar, procedimentalizar a coleta de resíduos sólidos e a sua devolução ao setor empresarial. Nesse sentido, menciona-se que a logística reversa concretiza a aplicação do princípio do poluidor pagador, já que responsabiliza as empresas por uma etapa posterior ao consumo. A logística reversa é uma
previsão trazida em lei e que deve, como regra, ser concretizada quanto a agrotóxicos, pilhas, pneus, lâmpadas fluorescentes e produtos eletrônicos. Menciono, nesse sentido, a participação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina em uma recente reunião acerca do programa Penso Logo Destino, que promove justamente a logística reversa e que foi idealizado pelo Instituto do Meio Ambiente. Olha que espetáculo. Vamos lá. 2 pontos fundamentais. O primeiro, falou de instrumentos para a efetivação de determinadas políticas de resíduos sólidos. E ela pegou e, identificando que há alguns instrumentos, escolheu um deles, que é a logística reversa. Ato contínuo, descreveu, caracterizou o que era a logística reversa e mais. E aqui está o grande barato para quem vai fazer a prova de tribuna do 44º concurso, que vai ser agora no mês de outubro de 2024. Pessoal, sempre que possível, tragam para dentro da instituição a qual você vai pertencer um conhecimento daquela instituição, um conhecimento que você tem daquela instituição, iniciativas daquela instituição acerca do tema que você vai expor. Então, no caso, ela pega e o que ela faz? Logística reversa. No Google, naquela hora, não falei que tem uma horinha lá para vocês pegarem e pesquisarem? Vai no Google, logística reversa, Ministério Público de Santa Catarina. E aí o Ministério Público de Santa Catarina participa de um evento e ela pega e traz aqui. Dada a importância da logística reversa, o Ministério Público já até participou de um evento assim. Antenada com a realidade da instituição. Isso mostra identidade institucional. A candidata nem pertence aos quadros do Ministério Público do Estado de Santa Catarina ainda e já sabe o que está acontecendo dentro da instituição. Beleza, pessoal? Vamos prosseguir. Para além da logística reversa, a lei prevê ainda a educação ambiental como um dos instrumentos passíveis de utilização. E, nesse sentido, menciono a iniciativa do Ministério Público de Santa Catarina de educação ambiental nas escolas públicas. Iniciativa essa que encontra-se, inclusive, documentada no website do Ministério Público de Santa Catarina. Educação em direitos é um tema muito caro a todas as instituições, ok? Todas as instituições do sistema de justiça têm um braço em educação em direitos. Ensinar os direitos da população. Nós temos um déficit de conhecimento acerca dos direitos que a população tem. A pessoa tem direito a um benefício, mas não sabe que tem direito a ter esse direito. Ok? Então, isso é muito importante e a cada dia que passa, isso vem sendo mais observado em todas as instituições. Ministério Público, especialmente a Defensoria Pública, né? Beleza, pessoal? Mais uma demonstração de que sabe o que está acontecendo dentro da instituição. Eu quero entrar. É isso que ela fala. Com relação à coleta seletiva, que é um outro instrumento previsto na lei, há o importante programa Lixo Nosso de Cada Dia, que é um programa do Ministério Público do Estado de Santa Catarina e que eliminou 100% dos lixões. É um programa extremamente bem-sucedido, é uma medida pioneira e que vem sendo replicado nos outros estados da federação, justamente em razão de ter sido um programa extremamente bem-sucedido para acabar com os lixões no estado de Santa Catarina. Importante mencionar ainda a pesquisa científica e a previsão expressa da necessidade de realização dos planos de resíduos sólidos. E os planos de resíduos sólidos são instrumentos importantes justamente para uma atuação visando o futuro. Se a proteção ambiental deve visar o que se assegure às gerações futuras o direito ao meio ambiente equilibrado, é importante que os planos de resíduos sólidos pensem justamente numa elaboração a médio e longo prazo do que possa ser viável para compatibilizar o desenvolvimento econômico e a preservação do direito ambiental. Nesse sentido, menciono que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina possui uma atuação especializada em matéria ambiental, havendo, inclusive, um centro de apoio
operacional em matéria de meio ambiente e que, com relação especificamente à política de resíduos sólidos, incumbe ao Ministério Público, além da fiscalização do cumprimento das previsões da Lei de Resíduos Sólidos, uma tutela específica quanto ao cumprimento e fiscalização dos planos de resíduos sólidos, em especial no que tange ao plano estadual e aos planos municipais. Eu finalizo a minha explanação salientando que é uma honra, uma alegria imensa estar aqui hoje perante Vossas Excelências e que eu espero, em breve, poder compor os quadros dessa instituição que eu tanto admiro. Muito obrigada. Que maravilha, né? Vocês viram aí que nessa reta final ela deu uma gaguejadinha e aí tem gente lá fora dizendo assim, não, pode gaguejar. É o que deve ser e o que é efetivamente. O que deve ser um montão de coisa. Tem que um montão de coisa. O que é o que é. É o que há, é a vida real. É o candidato que dá uma gaguejada em razão de ter se confundido um pouco, em razão de estar um pouco mais nervoso, e está tudo bem. A gente está vendo que até a segunda maior nota num concurso dificílimo, que é o concurso do Ministério Público de Santa Catarina, seguramente um dos mais difíceis do Brasil. Segunda maior nota, com mais de 90% do conteúdo. Ela pega e dá uma gaguejadinha. Qual é o problema? Esse é um dos nossos objetivos aqui no nosso canal, é desmistificar algumas coisas que a gente ouve por aí. As pessoas não podem, não devem complicar um processo que já é um pouco truculento, um pouco conturbado. Percebem? Agora eu quero, nos próximos 3 minutinhos, falar especificamente sobre o layout dessa prova. Eu vou compartilhar com vocês de novo aqui o iniciozinho, só para vocês terem uma noção exata daquilo que eu estou falando. Só um minuto. Obrigado, doutora Gabriela. Cumprimento em nome de todos pela apresentação. Nos encontramos, então, na prova oral. Obrigada, Excelência. Obrigado. Gostaria de cumprimentá-la. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem, doutora Gabriela? Vejam, pessoal. Vocês estão vendo aqui o púlpito, tá? O púlpito é em acrílico. Então, o que a Gabriela falou? Falou, professor, tem que falar com o pessoal para quando eles forem fazer as anotações, fazer o rascunho, não escrever na frente no verso. Por quê? Por vezes, a gente tem uma frente organizadinha e um verso rabiscado e todos os examinadores vão conseguir identificar que você rasurou tudo. Não é legal, porque o púlpito ali é em acrílico. Então, quando vocês estiverem, e aqui eu falo especificamente para os candidatos que vão fazer a prova na semana que vem, quando vocês estiverem nessa situação, fazendo o rascunho da exposição para os examinadores, por favor, escrevam somente na frente da folha A4 que vocês vão ter à disposição. E mais, ela falou, escrever frente e verso pode, naquele momento ali de um pouco mais de tensão, provocar uma quebra da ordem que você vai explanar, entendeu? De modo que se você escrever numa folha e botar lá o número dela, a 2 na outra folha, a 3 na outra folha, ainda que por algum motivo você embaralhe as folhas, a ordem, você consegue rapidamente restabelecer a ordem. Treinar o cumprimento inicial, treinar o cumprimento final. Treinar o máximo de explanações nesse formato, 10 minutos, de 8 a 12. Sempre que possível, fazer um resumo daqueles conteúdos. Eu sei que os candidatos do 44º concurso estão resumindo pontos, imprima esses pontos. Por quê? Porque me parece que os computadores que são disponibilizados, eles não são muito rápidos. Então, é de todo aconselhável que você tenha à mão, naquele momento, todos os conteúdos passíveis de consulta de maneira organizada. Coloca a orelha, coloca os temas direito. Por fim, tira umas 2 horas para dar uma navegada nas últimas 3 semanas, 4 semanas, no site do Ministério Público, ainda em casa, no site do Ministério Público de Santa Catarina, para ficar antenado com as ações daquela instituição. Beleza, pessoal? Foi uma satisfação enorme estar aqui hoje com vocês. Curtiu? Dá um likezinho, clica no coraçãozinho, porque isso é importante para que a gente possa compartilhar com o máximo de pessoas para desmistificar um pouco dessa etapa tão importante nos concursos
de juiz, defensor, promotor, procurador ou delegado de polícia. Fiquem com Deus, contem sempre comigo. Um grande abraço.